irmãos e irmãs, muito boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito complexo, né? Não devia ser, mas é complexo. Trata das relações humanas, das relações interpessoais, eu quero dizer, das boas relações humanas, interpessoais entre as pessoas e também em todos os segmentos sociais, inclusive e sobretudo nos segmentos sociais religiosos, né? A gente vê muita divisão de pessoas por causa dessa questão das ideias, da maneira de pensar diferente de cada um. A gente vê isso no meio da política, partidos políticos se subdividem aí, vê partido A, B, C ou D, né? Todo mundo mentindo para o cidadão, mas tudo bem, e vai por aí afora. Nas igrejas, a gente vê igreja A, B, C ou D por causa disso. Tudo uma questão de falta de educação, por falta de respeito às ideias do outro, falta de respeito com a maneira do outro pensar. Mas não é só na igreja, não é só em partidos políticos não, nos centros espíritas também. O movimento espírita brasileiro hoje é um movimento dividido por causa das últimas políticas da terra aí. E o que é isso? Falta de educação, falta de respeito nas pessoas. Eu penso de uma forma, a pessoa não aceita e aí a gente se torna inimigo, né? Então tudo isso tem por base, tem como causa principal o que se chama educação. Falta de educação, que azeda, que empesteia todo e qualquer tipo de relação interpessoal. A gente ouve por aí falas e mais falas de pessoas especializadas, de psicólogos, esse negócio, de educação, mas nada disso adianta, né? No dia a dia, na nossa igreja, no nosso centro espírita, no nosso trabalho, nada disso funciona. A gente escuta aqui, até manda para o seu colega o videozinho, repassa para ele. Você, muitas vezes, repassa sem nem olhar, né? Mas a gente olha e repassa. Olha que coisa maravilhosa que esse coach aí falou sobre tratar as pessoas, sobre respeito. Olha só que beleza, né? Olha só. Agora, depois você encontra aquele mesmo colega que você mandou lá no serviço, você não trata com aquela reverência, com aquela educação que deveria, que está ali naquele vídeo que você viu, ouviu e mandou para ele. Perceberam isso aí? Mas antes de continuar, eu quero pedir para vocês curtirem o vídeo aí, se inscreverem e darem like. Só assim vocês vão estar ajudando o canal. E também, mais ainda, ao se inscrever, não esqueça de apertar o botãozinho de inscrito, tá bom? Para receber sempre aí as notificações dos nossos novos trabalhos. Meus irmãos, para falar sobre essa questão de educação, eu fui pegar aqui lá em Mateus, eu pedi a ajuda de São Mateus, Evangelho de São Mateus. Todos vocês sabem que a doutrina espírita ela tem por base o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os ensinos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso todos vocês já estão sabendo disso. Não é um evangelho à parte criado pelos espíritas, não. É o mesmo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Os 4 evangelhos. Muito bom. Então, todos cientes disso, vamos lá, olha bem. São Mateus 18,15. O que ele diz? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Que coisa interessante, né? Há 2022 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo já se preocupava com essa questão de educação das relações interpessoais entre as pessoas. E com isso aqui, com esse ensino que ele deixou aqui, é para a gente aprender, para que a gente, para as pessoas daquela época, né, inclusive os apóstolos dele, e para nós hoje, para a gente saber como nos dirigirmos ao nosso irmão quando ele pecou contra nós. Então substitui esse pecou aí, quando ele foi deseducado, deselegante, quando ele me ofendeu, quando ele falseou contra mim. Perceberam isso aí? O tanto de palavra que se encaixa nisso aqui, nesse pecou. Às vezes o meu colega de serviço me dá uma péssima resposta, o meu confrade espírita me dá uma péssima resposta, porque ele acha que sabe mais do que eu, ele é o dono da verdade, né? Às vezes o pastor da igreja A, B, C ou D dá uma péssima resposta para o membro da igreja dele, lá na igreja católica, o padre também, e vai por aí afora.
no trabalho de todo mundo. Ou seja, é um problema horroroso, isso que se chama falta de educação. No entanto, as empresas promovem cursos disto, cursos daquilo, de relações interpessoais, e não sei o que lá, leva psicólogos para lá, aqueles discursos bonitos, normalmente acompanhado de lanches maravilhosos, não sei o que lá, sai todo mundo aí daquelas dinâmicas, se abraçando, dando beijinho. Agora, no outro dia, começa a trabalhar tudo aquilo que ficou lá na fala do psicólogo, de quem foi lá, do especialista lá em falar sobre educação ou relações interpessoais. Uma coisa, né, que são novas palavras que vão estudando as coisas, mas isso aí, boas relações interpessoais, está ligado ao pecado que o seu irmão faz contra você, ou que eu possa fazer contra você. Ou seja, todas as ofensas que nós fazemos uns contra os outros diariamente. E Jesus falou assim, mas você chama ele em particular. Olha bem, ele já foi grosso, deseducado e deselegante com você. Não seja igual a ele, não. Não se rebaixe a ele. Chama ele em particular, sem ninguém saber, para ver se você consegue fazê-lo sentir o quanto ele foi deselegante, deseducado, grosso, tá? O quanto ele te humilhou, o quanto ele te ofendeu. Você tem que fazê-lo sentir isso. Fulano, veja bem, eu falei só isso com você. Precisava ouvir isso de você? Isso tem que ser em particular. Já é um princípio também da boa educação. Agora, quando você dá a mesma resposta, né, para ele, no mesmo nível, você é igual a ele ou pior do que ele. E você é desses que lê o Evangelho o tempo todo, que frequenta cursos daqui, cursos dali, e para nada serve. Entendeu, meu irmão? Agora, se você conseguir lembrar disso aqui, ó, né, você está um patamar acima dele. Você está melhor do que ele. E muitas vezes, nós temos sempre que lembrar também que às vezes aquilo que para mim foi ofensa, muitas das vezes eu inflijo aquilo mesmo a outras pessoas. Entendeu? A outros companheiros de jornada. Então Jesus Cristo estava seriamente pensado com isso, quando falou assim, para você se dirigir àquele seu irmão que contra você pecou em particular, para fazê-lo sentir, entender a falta que ele fez. E Jesus diz assim, ó, olha bem, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Se ele te atender, você o ganhou. Pronto. Resolveu o seu problema. Desde que você também de coração perdoe. Às vezes você chamou em particular, querendo exercer aquela boa política de homem educado, de mulher educada e tal, mas o coração está fritando de ódio. Pode ter certeza que você não ganhou, não. Tá? Muito pelo contrário. Ele sentiu a sua vibração ruim e negativa. Quantas vezes amigos ocultos em empresas e tal, empresa que eu trabalhei, a gente participava lá de amigo oculto e tal, e às vezes tirava uma pessoa e não conseguia trocar aquela pessoa, que horror. Tinha que pegar, meu amigo oculto é fulano de tal, e dava um presentinho para ele, e não dava nem um abraço, nem um beijinho na testa, como diz o outro. E estava lá se fingindo de amigo, se fingindo de educado. Gente, educação, dizem que educação é uma coisa de berço, e é verdade. Mas por que a educação é uma coisa de berço? Porque aquele educado já traz a educação do lado de cá. O berço que ele chegou aqui na terra, seja de ouro, seja de palha, seja do que for, não quer dizer nada não, tá? A família que foi recebido também não quer dizer nada. Muitas das vezes fala assim, eu tive berço, tive família. Quantas vezes a gente já viu, nós já conhecemos, vocês também têm aí ciência de famílias virtuosas, pais virtuosos. Fizemos até um vídeo sobre isso aí. Pais virtuosos, filhos nem tanto, né? Ou seja, aquele filho nasceu num grande berço. Às vezes o pai é rico, a mãe é rica, uma boa casa, uma boa morada. Eu tive berço, tive família. Não, você teve apenas uma cama ali que te colocava para você deitar. Mas do berço, do seio familiar que você nasceu, se você não é um homem educado, que respeita os outros, você não herdou nada. Você
não assimilou nada. Você é a mesma fera que reencarnou, tá? E continua do mesmo jeito. A prova disso é o seu agir com as pessoas. Então Jesus falou isso. Quando você chama o elemento ali em educação, você pode ganhá-lo. Agora Jesus diz mais, ó. Aí foi quando o Pedro chegou e perguntou: quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? 7 vezes, Senhor? Jesus, não. Eu diria que até 70 vezes 7, 490 vezes. Mas lá em Mateus 16, eu até separei aqui para nós, está assim, ó. Vou ler o 15 de novo. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, Mateus 16, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso quer dizer assim, às vezes seu irmão grosseiro pecou contra você, te ofendeu. Você foi lá e aí você quis assim, uma espécie de um desagravo daquilo. E chamou ele baixinho, fulano e tal e tal. Não é assim que você pode agir, não. Eu nunca te dei motivos para isso, vai me tratar com essa falta de respeito. Se eu continuar com a mesma toperice, com a mesma falta de ignorância, você não o ganhou. Você não conseguiu sensibilizá-lo. Por isso em Mateus 16 fala, se você quiser falar de novo, porque ele poderá continuar te ofendendo, você leva mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas. Muitas das vezes, a gente se dirige contra um ignorante, meus irmãos, contra uma pessoa acelvajada, você tem que ter cuidado, entendeu bem? Você tem que ter cuidado, porque você não sabe o que pode acontecer. Ele pode até te matar, sei lá. Então, se você procurou, do jeito que Jesus orientou, em particular, disse para ele a verdade, nunca te dei motivo para você me tratar assim, por que você me ofendeu desse jeito? Ou, nas palavras de Jesus, por que você pecou contra mim desse jeito? Por que motivo? Se eu falando, me desculpa, realmente eu estava com a cabeça ruim, não sei, me perdoa, resolveu o problema. Mas se eu sair com outra ignorância, e você saber que corre risco de ele voltar de novo, chame 2 testemunhas e fala assim, olha, estou chamando vocês aqui para testemunhar o que eu vou falar com o fulano, que eu já falei e ele não aceitou. Naquele dia, ele falou isso e isso comigo, desnecessariamente. Eu quis alertá-lo disso e ele saiu com mais 4 pedras na mão. Então, todos vocês aqui como testemunhas, eu vou falar de novo, porque eu agora temo por mim que ele possa fazer de novo. Então é isso, meus irmãos. Isso se chama educação, isso se chama princípio, que às vezes o ser que reencarnou traz consigo, tá bom? Às vezes encarna num berço, uma família excelente, de anjos, mas quando o ser é ruim, mesmo está ruim, nada daquilo ele assimila. Às vezes o ser que vem traz o seu primor de educação de berço, reencarna uma família sem muitos princípios educacionais, sem muita finesse, como diz, e ele muda tudo, só com a presença dele, tá bom? Já pensou? Jesus mudou o mundo, só com a gentileza e aquele sorriso maravilhoso que ele tinha. Por que eu falo assim? Isso está naquela carta de Emmanuel, o antigo Públio Lentulus, ao imperador César, sobre um homem de uma beleza impressionante e que impunha o respeito só de se aproximar. Mas por enquanto eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso e a todos vocês por terem me assistido e peço que assistam o vídeo até o fim, deem like, se inscrevam, compartilhem, apertem o botãozinho inscrito. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.